Bem, pessoal, estamos de volta, segundo bloco do Encontro com o Esporte, hoje na presença do Joel Diedrich, que veio falar um pouquinho mais sobre esse desafio só para elas de canoagem lá em Estrela. Eu estava conversando com algumas pessoas e alguns receios, Joel, quanto a provas de canoagem, é o próprio rio. Muitas pessoas acham que o rio ainda segue sujo, tem medo do rio ser violento. Como é que vocês administram essa questão? Na questão do rio violento, como tu comentou, eu acho que é um pouco incerto a gente conseguir prever como ele vai estar no dia, né? Mas a questão do lixo, do sujo, né? A gente tem o próprio pessoal do Navegar, eles têm uma rotina, podemos até dizer rotina, de sempre quando levar as crianças para o rio, já olhar a beira do rio, como tá, se tá limpo ou não. Eles fazem, geralmente, quando estão fazendo a prática do remo, recolhem uma garrafa PET que está ali boiando na água, um outro dejeto, enfim, que seja. Mas eu acho que isso é um trabalho bacana que o projeto proporciona, essa conscientização para as crianças de manter o rio limpo, enfim, ele está ali, é nosso, a gente tem que, enfim, cuidar dele, né? Não adianta... Inscrições ao valor de... R$5 a pessoa que quiser só participar e R$20 com direito a uma camisa do evento Multimulher, enfim. Informações lá no 3981-1045 na SMEL e inscrições lá também, não é mesmo? Isso, 1045, 1046 ou 1047, qualquer um. Ok. Temos também notícias lá do Lajadense, né, Gasparotto? Desligamento importante ali do grupo, não é mesmo? Rodrigo, nós já havíamos comentado aí em edições anteriores aí do Encontro com o Esporte, né, que alguma coisa não andava bem lá dentro do Lajadense. Eu me reportava, alguns amigos aí da área de esporte aí do município aí, fazendo uma análise do que poderia estar acontecendo. O Tatá, quando chegou aqui, ia ser a referência técnica do grupo, veio muito valorizado porque fez grandes jogos lá na Portuguesa e fora do país, na Arábia, chegou aqui como um grande destaque. Acabou assim sendo uma grande decepção junto ao torcedor que não via qualidade para ele vestir a camiseta do Alve Azul. O Bruninho e outros jogadores, depois que o Tatá foi incorporado ao grupo, sucumbiram, não conseguiram mais ter atuações convincentes como tinham no início da temporada. A diretoria e a comissão técnica agiram rápido, conversaram com o Tatá e parece que o Tatá está indo vestir a camiseta de outro clube, porque no Lajadense ele não joga mais. O Everton Giovanella, hoje pela manhã, me confirmou a rescisão do contrato que acontece até o final da semana. Então o Tatá já não é mais jogador do Lajadense. Sabe que essa impressão que o torcedor teve, eu tive também algumas vezes e tivemos aqui ambos também, quando o Tatá foi um dos convidados aqui do Encontro com o Esporte, né? Agendou, confirmou a presença e eram 5 minutos antes do programa iniciar, ele não tinha dado nem sinal de vida. Ou seja, imagina a responsabilidade, né? Ou até mesmo o valor que se dá, né, a um evento, assim como se dá a um treino, a um jogo de futebol, né? Também deve ter pecado por isso aí, então nossa impressão não ficou boa e eu acho que agora a direção só faz acertar dessa rescisão de contrato aí. E até sexta-feira, né, agora a comissão técnica tem que trabalhar rápido para buscar reforços. O Everton Giovanella está trabalhando a hipótese de trazer um outro atacante e um meio atacante para compor o grupo, porque as inscrições lá na Federação Gaúcha de Futebol encerram na sexta-feira. Em contrapartida, Rodrigo, o grupo titular ontem trabalhou lá no gramado sintético do Clube Tiricaça, trabalhou forte, e os jogadores considerados reservas e mais alguns atletas das categorias de base foram a Passo Fundo enfrentar lá a equipe do Passo Fundo no Vermelhão da Serra e acabaram vencendo por 1-0 com gol de Robert. Hoje o pessoal, todos os jogadores se reúnem lá no gramado lá do estádio Alve Azul visando já o jogo do final de semana diante do Zequinha lá em Porto Alegre, um jogo importante para retomar o caminho agora no Gauchão com vitória, se possível, né? Começar o retorno também quanto começou o primeiro turno, né? A Taça Farroupilha. E hoje tem decisão na Taça Piratini, 22 horas, né? Novo Hamburgo e Caxias lá no Estádio do Vale. Aposta no favorito, Gasparotto? Olha, Rodrigo, pelo que apresentou o Caxias aqui diante do Lajadense,
pelo que apresentou no clássico diante do Juventude e também no jogo parelho com o Grêmio, acredito que a equipe do Caxias deva ser a equipe que vai ficar com o título do primeiro turno. Você concordo contigo, acho que o Caxias é favorito, mas torça um pouquinho mais para o Novo Hamburgo. Sabe que o Caxias já teve seus momentos de glória, até mesmo em outras competições. Acho que seria ótimo para o futebol gaúcho, até mesmo para o Novo Hamburgo vencer essa disputa. E até um clube que não tem muita torcida, até pela proximidade, né, de Novo Hamburgo com Porto Alegre. Então acho que seria ótimo para o clube e ótimo para o estadual. Joel, me tira uma outra dúvida, outra questão. A Estrela se mostra muito focada em apostar em esportes às vezes não tão populares, né? Por que apostar em esportes como canoagem, bicicross, desafio corridas de aventura que vai ter daqui uns dias, né? No outro final de semana de março, e não apostar em questões como o Estrela Futebol Clube? Eu acho que isso vem um pouco também da visão do nosso secretário, que ele é até uma exigência dele sempre inovar, não ficar na mesma atividade sempre, inovar sempre nas modalidades. E Estrela antigamente já era conhecido, possuía o desafio Reis do Rio, que eu acho que era bastante visto pela comunidade, assim, bastante participantes também, porque era um desafio que qualquer pescador que tinha a sua embarcação podia participar. Então, eu acho que, além de ser uma modalidade nova, a gente está tentando resgatar velhas competições, velhas tradições de Estrela. Bicicross também, eu acho que sempre toda criança gosta de andar de bicicleta, então acho que apostar no bicicross, por que não? O Estrela, a gente sabe que a gente não está tão próximo dele como talvez poderia estar. A gente mantém uma boa comunicação entre eles. A gente, em Ismel, perante a própria diretoria, a gente não está tão presente, né? Enfim, mas a gente sempre tenta acompanhar o trabalho dele. Eu acho que também é uma visão, assim, ver de novo o Estrela voltando aos seus anos de glória que já se teve. Mas, enfim, são 13 projetos que a secretaria proporciona. A gente tem 13 que ter projetos é muita coisa. Né? Tem que ter um olho em cada um, não dá para só focar num, né? Sem dúvida, eu fiz a indagação, mas eu concordo com essa visão, esse planejamento de vocês. Falando nisso, né, Gasparotto, lá um planejamento muito legal foi a do torneio de verão de mini futebol do 7, que teve seus momentos de glória ontem, né? Rodrigo, o torneio lá do 7 de verão foi assim um evento estudado lá no final da temporada passada, colocado em prática e recebe elogios da maioria dos associados que vem acompanhando lá. E os vencedores da série prata e ouro do torneio de verão de minifutebol do Clube Esportivo 7 de Setembro serão conhecidos na noite de hoje, quando ocorrem as finais da competição. O primeiro duelo está marcado para as 19 horas e 15 minutos entre Renegado Summer Show e Galácticos, o qual define o campeão da prata. Em caso de empate, haverá prorrogação e nesta o Galácticos joga pela igualdade por ter tido melhor campanha. Em seguida, às 20 horas, haverá a decisão da ouro entre América e Galera, em confronto que promete equilíbrio. Nessa partida, em caso de igualdade no tempo regulamentar, o empate na disputa esta basta para o Galera com 21 pontos contra 19 do América. Para chegar à final, o Renegado Summer Show eliminou o Dinamite com vitória de 3-2, envolvendo o oponente que esboçou uma reação, mas acabou sendo superado pela eficiência e juventude do time Show. O Galácticos passou pelo Alcatraz 2-0, num duelo de muita disputa pela posse da bola, onde o Alcatraz se ressentiu da falta de Chicão, seu melhor atleta, e acabou fora da decisão. Na ouro, o América travou um embate equilibrado tecnicamente com o R7. A seu favor, o oportunismo de Jackson Colete abrindo o placar, o que facilitou a conquista dos 3 pontos, obrigando o adversário a sair em busca do empate. Os espaços deixados em campo foram fundamentais para ampliar o score, que veio num arremate de longa distância, sem chances para o goleiro Matias. Final 2-0. Na partida que encerrou os confrontos das semifinais, o Galera encarou o Real Madruga e levou um susto num gol de oportunismo de Ferreira. Conseguiu a igualdade na segunda etapa, levando a decisão para a prorrogação.
e nela valeu a experiência do Galera, onde seu treinador Leonardo Sudbrand fez alterações precisas e garantiu o passaporte para a final. Logo após os jogos de hoje, acontece a entrega das premiações aos melhores do certame. E vale lembrar, Rodrigo, que amanhã às 19h30, no Salão de Pádel, será realizada a reunião com as equipes interessadas em participar do interno de minifutebol Copa Posto Giovanella deste ano, que terá início no dia 17 de março. Perfeito. Só para dar 2 toques aí também na questão da dupla Grenal, que o torcedor, né, o telespectador sempre gosta. O Inter está embasado em contatos lá com a CBF, garante que o Oscar permanece no Inter, pelo menos até essa novela com o São Paulo acabar. Então o Inter não vai ter problemas em escalar o Oscar nos próximos jogos, Gasparotto. Mas a preocupação maior lá no Beira-Rio é com realização, o reinício das obras lá no estádio Beira-Rio. Sem dúvida, isso é uma novela que, olha, é mais longa que a do Oscar pelo jeito, viu? Lá no Grêmio, por exemplo, o lateral direito Pará, que estava de olho, né, para o Felipão, queria muito a contratação dele, e Santos, né, está indo para o Olímpico, deve ser apresentado hoje ou amanhã à tarde, e foi um jogador que a decisão do Luxemburgo ser o técnico pesou. Souza está lesionado, fica fora por 2 semanas, e o meia que o Luxemburgo tanto quer para o Grêmio é o Alex ex-Inter. Já a seleção brasileira ontem, né, 2-1 apertadinho diante da Bósnia, né, Ronaldinho mal mais uma vez, né, Gasparotto, Júlio César mostrando que não é goleiro de seleção, né, David Luiz na zaga muito mal também, acho que o Mano Menezes está se apertando. Rodrigo, não foi uma boa apresentação, o que valeu ainda foi a vitória. E com relação ao Alex, me parece que era o Alex aquele que era do Palmeiras, né, Rodrigo? Pode ser. Que o Luxemburgo gosta muito do futebol daquele menino. Um bom evento para vocês lá, e a gente vem contando essa história de como será essa competição na segunda-feira. Feito, Joel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço o espaço aqui. Tudo bem. Até mais. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.